pessoal, tudo bem? Hoje, na verdade, vim falar aí sobre duas mini aulas do final, basicamente, do segundo reinado. Dois assuntos mega importantes que caem demais de vestibular. Um deles é a grandiosa e mais conhecida guerra do Brasil, acredito, que é a chamada Guerra do Paraguai. E posteriormente eu venho falar como vai acabar o governo do senhor Dom Pedro II. Um dos governos mais longos, é lógico, o governo mais longo do Brasil, quase 50 anos aí de governo do senhor Dom Pedro, e vou mostrar efetivamente como ele vai sair do poder e como vai ser feito aí a proclamação da República em 89, certo, turma? Então, basicamente, antes de falar efetivamente sobre a Guerra do Paraguai, a gente tem que analisar, a gente tem que estudar um pouquinho o que aconteceu antes dessa guerra, os motivos. A Guerra do Paraguai é uma das questões que caem demais em vestibular, pensando principalmente a FUVEST, ela gosta muito de cobrar esse tema, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá, com esse tema da Guerra do Paraguai. É uma guerra que envolve motivos, muitas explicações historiográficas, e a gente vai ver daqui a pouquinho as explicações dessa guerra, beleza? Acho que a primeira coisa é você entender que a Guerra do Paraguai, ou as Guerras Platinas, como eu até gosto de citar, ela na verdade tem duas explicações historiográficas, tá? Tem duas visões de historiadores. Uma primeira visão, que eu até não concordo muito, mas entendo, aceito, às vezes cai em vestibular, então é interessante você saber vestibulando, que é o quê? Que a Guerra do Paraguai ela vai nascer, na verdade, por influência da Inglaterra, E, na verdade, a Inglaterra ela vai influenciar essa guerra contra o Paraguai, nascer porque ela não quer que o Paraguai se transforme em um exemplo e também nem se transforme em um país industrializado. Napoleão, como assim? O Paraguai industrializado? Minha turma. É isso mesmo que você está ouvindo. Na verdade, o Paraguai, durante o século XIX, foi um dos países que mais se desenvolveu, tá? Durante esse século. Inclusive, por conta do governo chamado Solano Lopes, houve muito investimento em indústria, houve um crescimento enorme economicamente do Paraguai. Então, nesse sentido, essa explicação faz muita coerência, porque o Paraguai estava se desenvolvendo, serviria como exemplo de uma potência econômica em crescimento, e isso, obviamente, poderia trazer para a América Latina, olha, se o Paraguai consegue, por que eu não consigo? E poderia, obviamente, trazer um problema para a Inglaterra, porque ela perderia esse domínio, esse monopólio que ela tinha de produção industrial pelo mundo e, obviamente, sobre o domínio econômico dessa América Latina. É óbvio que também entendo, compreendo, é uma explicação coerente, porém, você tem que pensar, olha o tamanho do Paraguai, o tamanho da Inglaterra, certo? A Inglaterra está no auge do imperialismo, ela está dominando o mundo. Será que a Inglaterra teria tanto esse receio de perder a América Latina simplesmente por conta do Paraguai? Então, assim, compreendo, entendo, aceito, cai no vestibular, então temos que tomar um cuidado, certo? E um dos pontos que mais cai, inclusive, é essa charge, onde você tem aqui o Solano Lopes, certo? Você percebe que tem os nomezinhos nas bandeiras, tudo bem, turma? Então aqui, ó, você tem basicamente Brasil, Uruguai e Argentina, ou seja, a tríplice aliança contra quem? Contra esse cara chamado de Solano Lopes. E aí a brincadeira das charges é simples. A rainha Vitória, como está escrito, certo? Ela brinca 3, Mesmo o Solano Lopes só enxergando, 3, percebe? Isso é uma covardia, 3 contra 1 é a fala do Solano. Você percebe que a brincadeira é essa, ninguém está enxergando esse, que na verdade são 4, não 3. Por quê? Porque na verdade essa explicação faz sentido, mas se você não concordar com ela e concordar com a segunda, que eu já vou explicar daqui a pouco, você vai perceber o quê? Independente de qualquer explicação, a Inglaterra ela investiu, ela emprestou dinheiro, ela vendeu armamento para a Tríplice Aliança lutar contra o Paraguai. Ponto, isso é um fato.
Então, indiretamente ou diretamente, você percebe que a Inglaterra tem um posicionamento muito importante dentro da guerra, certo? Então tem que ficar muito claro isso. Tudo bem, galerinha? Aí, além disso, qual que é a segunda explicação que, no meu ponto de vista, faz mais sentido? Certo? É a explicação que, na verdade, a Guerra do Paraguai está dentro de um conjunto de guerras. Né? Que se a gente for analisar, essas guerras têm desde... Vixe, vão voltar lá na colônia. Voltar lá na história de Portugal e da Espanha. Certo? Então, na verdade, a Guerra do Paraguai está num conjunto de conflitos existentes nessa região aí que divide Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, certo? Onde vai ter vários motivos que vão ocasionar esses conflitos, essas brigas, essas guerras, que eu já vou explicar. Então, se a gente voltar, né, eu até gosto de falar de uma ideia de herança colonial de briga, né, lá voltar à história de Portugal e Espanha, só de olhar a colônia, você já percebe que existiram vários tratados que foram mudando conforme foi passando o tempo colonial e foi redefinida essa fronteira entre o Brasil com os territórios da América Espanhola. Então você tem, pensa, olha aqui, você tem o Tratado de Tordesilhas, né? Depois disso houve o famoso Tratado de Madrid, né? Que todo mundo conhece. Depois houve o Tratado de São Ildefonso. Depois houve o Tratado de Badajoz. Né? Eu fui até listando aqui, peguei um mapinha para vocês que mostra a sequência dos tratados, certo? Sendo o mais importante, que vocês não podem esquecer, é Tordesilhas, óbvio, que é o que inicia toda a história do Brasil, mas também o de Madrid. Lembra que ele é baseado, inclusive, naquela história do Utiposidetes, né? Quem tem a posse, quem está dominando, continua com ela, certo? E, na verdade, esse tratado é um dos mais importantes, porque se você olhar o mapa, é o que quase definiu o que é o Brasil de hoje. Né? Mudando um pouco o Sul, mudando o Acre, mas não mudou muita coisa aí o Brasil a partir do Tratado de Madrid. Mas, vamos voltar para a história da guerra, vou voltar para a história desses países da América Latina aí, desses países da Bacia Platina, você percebe o que? Já na colônia houve vários momentos de mudança. Né? Toda hora foi mudando. Muito porque, lembra? Nós temos a colônia de Sacramento, que era uma colônia portuguesa e foi instalada inclusive com o objetivo de ter uma região para povoamento português. E um segundo motivo é o que, turma? Era que eu tenho as famosas colônias dos 7 povos das missões, certo? Que são basicamente missões jesuíticas espanholas, só que está no meio do território de Portugal. Então você percebe que a questão das missões lá na colônia que nasceram para desenvolver um povoamento interno, catequizar o índio, foram gerando conflitos. Inclusive vai ter as famosas guerras guaraníticas, né? Foram gerando conflitos e isso mostra como essa região não está definida. Né? E se eu for passar para o século XIX, onde vai se encontrar a Guerra do Paraguai, esse conflito não foi resolvido, mesmo com a independência. E óbvio, então você percebe por quê. Olha que interessante. A Guerra do Paraguai ela vai nascer num cenário onde mostra efetivamente os estados nacionais, mesmo pós-independente, eles não se formaram definitivamente. Ou seja, não está muito bem definido o que é Brasil, o que é Paraguai, o que é Argentina, o que é Uruguai. Então você tem uma constância de conflito entre esses territórios. Esse é o ponto central. E obviamente por dois motivos básicos. Primeiro, acho que o mais importante de todos. Todas as 4 nações queriam dominar a Bacia Platina. Ponto. Você percebe no mapa ao lado que a Bacia Platina ela acaba pegando o Paraguai, é importante para o Brasil, é importante para a Argentina e é obviamente importante para o Uruguai. E qualquer nação que dominar primeiro o deságue ou toda a bacia acaba influenciando os outros países. Por quê? Pelo óbvio. Ó Brasil, eu, Argentina, dominei a bacia, certo, Brasil? Agora, o seu produto só vai poder chegar nesta região se pagar um imposto.
Aí você pensa lá, para Napoleão é fácil, então é só o produto vir aqui por terra, andar e chegar lá. Galera, tô no século XIX, não tem ferrovia ainda. Estão iniciando as ferrovias no Brasil, e principalmente em São Paulo, como eu mostrei na aula aí do café. Meu, esquece, é muito mais fácil você pegar o rio, subir do que dar a volta por terra. Entende? Então toma cuidado. Né? O rio é importante para o Brasil, o rio é importante, na verdade, para as 4 nações. Então existe um momento tenso e de disputa entre essas nações para ver quem vai dominar esse rio, certo? Além disso, uma disputa por terra mesmo, por território. Quanto mais terra eu tenho, mais benefício eu tenho, porque eu posso produzir mais agricultura, porque eu posso produzir mais pecuária, eu posso, obviamente, ganhar mais recursos econômicos. Já que os territórios não estão bem definidos, vamos lutar por expandir esse domínio territorial para outros lugares. Essa é a jogada. Certo, turma? Aí o que vocês têm que perceber? Primeira coisa, né, antes de qualquer momento de falar de guerra, é perceber a ideia da distribuição geopolítica desses 4 países, certo? Então tem o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Galera, é assim, tem várias guerras, são várias. Tem que saber os nomes? Tem. Tem que saber a sequência? Tem, cai. Então toma cuidado, beleza? Então no Brasil, primeira coisa que você tem, Brasil, você tem a monarquia do senhor Dom Pedro II, certo? Um país monárquico. Então você percebe aí que o Brasil tem um sistema centralizado com parlamentarismo às avessas, certo? Na mão do Dom Pedro II, lembrando inclusive que ele tem o poder moderador, certo? No caso da América, vamos citar assim, herança da América Espanhola, lembra, nós temos os famosos caudilhos. Quem são esses caudilhos? Ou caudilismo? Para você não esquecer, turma, eu acho que a ideia é você pensar o caudilho como se fosse o coronel brasileiro. Lembra do coronelismo, República Velha, voto de cabresto? Lembra desse papo? Então lembra, o coronel é o cara que tem um poder político, econômico e armado regional. Isso no Brasil. Por isso que eles conseguiam, na República Velha, mandar e conduzir o voto. Principalmente porque o voto era aberto. Tá? O que vai acontecer? O caudilho é uma espécie de coronel, só que dos países de origem da América Espanhola. Então o que você vai ter? Você vai ter esse caudilho. Quem é o caudilho? Latifundiário, que domina o poder econômico, que tem poder militar, certo? Esses caudilhos que vão produzir a independência desses países frente à Espanha. Então, por isso que você vai ter, pós-independência, esses países formados, você vai ter grupos de caudilho, que inclusive vão formar os partidos dentre as regiões dessa América de origem espanhola, certo? Eles vão formar os partidos e, é óbvio, vão começar a disputar o poder regional e o poder dentro desse país que aí se formou. Por exemplo, caso do Uruguai, eu tenho aí o Partido Blanco, dos caudilhos, certo? Do Partido Branco, e eu tenho o Partido Colorado, um outro grupo de caudilhos. Mas, Napa, tem diferença, né, entre um partido e outro? Ou é só simplesmente uma disputa entre dois partidos, entre a elite? Então, turma, até tem uma diferença, tá? Você percebe que eu tenho caudilhos que vão pensar um poder dentro do país mais centralizado. Mas não centralista como se fosse uma monarquia, mais centralista numa região, por isso um poder mais unitarista, tá? Por exemplo, no caso do Partido Blanco, você percebe que a ideia dos caras é ter um poder mais centralizado em Montevidéu. Ou seja, esse grupo de caudilho ele é contra uma maior descentralização política. Por isso que o oposto disso são caudilhos, no caso do Uruguai, Partido Colorado, que pensam um regime mais federalista, onde você vai ter uma maior autonomia frente aos estados. Fechou? Então a ideia é isso, tá, turma? Você tem nessa América aí de origem espanhola esses caudilhos, então esses latifundiários com poder econômico, político e militar, e a ideia dos caras é disputar o poder dentro desses países. Você pode perceber que isso não foge muito também do Brasil. Né? Lembra do Partido Liberal e Conservador? Não é lá muita diferença.
No fundo, você vai perceber que são agrupamentos partidários ou políticos que basicamente são membros da elite que querem assumir o poder do país, certo? Mas a ideia é essa. Então você tem no Uruguai o Partido Blanco versus o Partido Colorado. Na Argentina você tem algo muito parecido, mas Napa, precisa saber o nome do partido no caso da Argentina? Não. Por isso só o Partido Unitarista. Aí você tem, no caso da Argentina, o Partido Unitarista, como eu falei, contra o Partido Federalista. Preciso decorar o nome lá? Não, turma, não precisa saber. Só saiba disso, tá bom? Aí você tem o Paraguai. Né? O Paraguai é um dos pontos mais interessantes que eu tenho nessa geopolítica aí dessa América do Sul. Por quê? Porque no Paraguai você tem um ditador, que é o Solano Lopes, e aí a gente já vê aquela coisa na cabeça, um ditador péssimo, ruim, e no fundo, claro, o ditador é uma ditadura, certo? Mas, no caso do Solano Lopes, por incrível que pareça, é uma ditadura bem popular. É uma ditadura que tem apoio de quase toda a população paraguaia. E aí, gente, eu não gosto de brincar com esse assunto porque parece que, nossa, Napoleão tá falando bobeira, toda a população. Como assim? Um ditador consegue apoio de todo mundo? Então, turma, por incrível que pareça, o Solano Lopes ele conseguiu. Né? E um dos motivos, claro, foi porque ele praticou durante os anos de governo dele políticas populares, né? Como distribuição de terra, incentivo à indústria, estímulo à educação dos paraguaiozinhos. Então, nesse ponto, você percebe o quê? Que o Solano Lopes ele conseguiu apoio de muita gente. Mentira, Napoleão. Cara, pensa, a guerra vai durar mais de 5 anos. É muito tempo. Né? A guerra começa em 64 e termina em 70. Se eu tenho aí Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai e, por trás ainda, a Inglaterra investindo e pressionando dinheiro, cara, o Paraguai era para ser destruído em meses, se fosse um país onde não tivesse grande apoio popular. Então toma cuidado nesse sentido, certo, turma? O Paraguai, ele tem aqui muito apoio, o Solano Lopes tem muito apoio popular e essa guerra aí vai durar bastante tempo e obviamente vai marcar essa história da América do Sul, beleza? Só que a Guerra do Paraguai não foi a primeira. Se a gente for analisar bem friamente, certo? Na verdade, a primeira guerra dessa região é a Guerra da Cisplatina. Lembra lá atrás, no primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, lembra aquele cabeção? Onde a gente até brincou, falou, cara, ele foi errando, só errando. Sim, e inclusive perdeu o nosso Cavani. É isso aí. Lembra daquela história? Se a gente for analisar mais friamente, com mais detalhe, essa Guerra da Cisplatina, né, o nascimento efetivamente do Uruguai como um país independente, foi uma das primeiras guerras da região, que inclusive envolveu a Argentina, Brasil, a Cisplatina e a Inglaterra, certo? Mas, em termos de vestibular, você não precisa se preocupar nas minúcias dessa guerra, que nunca chegaram a perguntar especificamente os detalhes dela. Simplesmente algo simples, que é o nascimento do Uruguai, ponto. Mas ela foi uma das primeiras guerras dessa região aí, pós independência desses países, beleza? E inclusive com o nascimento do Uruguai. Aí, pós essa guerra, o que você tem que saber, gente? O Uruguai, ele é o centro, né? Volta lá o esqueminha geopolítico. O Uruguai é o centro. Então, no Uruguai você tem Partido Blanco contra o Partido Colorado, certo? Aí o que você tem que lembrar? No Uruguai, o Partido Blanco ele tem um pensamento unitarista. O que aconteceu? Em 51, quem assumiu o poder do Uruguai é um país republicano. Eleições, quem assumiu foi o Partido Blanco. Só que quem estava na Argentina, certo, turma? Então você tem, no caso aí do Uruguai, o Partido Blanco no poder, certo? Quem assumia é um cara chamado de Uribe. Tem que saber o nome? Tem. Ok? E no caso da Argentina, quem está no poder também é o Partido Unitarista, só que um cara chamado de Rosas. Cara, é só você perceber, e eu não usei essas cores aleatórias. Uruguai e Argentina com o mesmo tipo de pensamento partidário. O que pode, não estou dizendo que vai nascer, mas o que pode nascer nessa região?
pode nascer uma aliança. E eles fazendo uma aliança, o que eles vão dominar? Óbvio, a Bacia Platina. Se eles dominam junto o deságue da Bacia Platina para o oceano, já era. Tanto o Brasil como o Paraguai perderiam. Só que o mais importante nesse cenário é pensar, na verdade, o Brasil. Certo? O que o Brasil vai fazer, turma? Nesse momento, o Brasil, lembra que ele tem um exército muito fraco. Né? Ele vai investir muito no exército brasileiro nesse momento. Vai pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra e vai investir massamente no exército. Nós efetivamente teremos o exército fortalecido aqui. Ponto. Né? E aí, o que o Brasil vai fazer? O Brasil, na verdade, vai fazer uma aliança. Mas não com o Blanco, é óbvio, porque o Blanco está meio que aliado com a Argentina, está meio fechado ali com a Argentina. Então, o que o Brasil faz? O Dom Pedro II vai chamar o outro partido para fazer aliança, que é o Partido Colorado. Cara, já dá para entender que não tem nada a ver com questão ideológica. Dom Pedro apoiando o regime federalista. Oi? É isso mesmo. Então, a ideia, na verdade, é o quê? É uma aliança geopolítica e, obviamente, o Brasil interferir no Paraguai, não, perdão, no Uruguai. Então, o que ele vai fazer? O Dom Pedro vai formar um exército e vai invadir o Uruguai para tirar os blancos do poder. Ponto. Só que aí você tem que pensar da seguinte maneira. Napa, mas vai invadir do nada? Tem que ter alguma justificativa. E aí está a minha observação. Cara, o Dom Pedro vai usar a justificativa que o Blanco no poder está tirando os territórios dos brasileiros que têm aí terras no Uruguai. Então, para defender os brasileiros, certo? O Dom Pedro tem que invadir e lutar contra o Partido Blanco, no caso do Uruguai. Desculpa, né, turma? É óbvio. É óbvio. Mas é isso. Simplesmente o que acontece? O senhor Dom Pedro invade o Uruguai, apoiado pelos colorados, certo? E pá! Tira o Partido Blanco do poder e com certeza tira o Uribe do poder. Só que, turma, Montevidéu, do lado de Buenos Aires, obviamente, o que o Brasil faz de Dom Pedro? O Brasil passa aí a fronteira, invade a Argentina e também tira o Partido Unitarista do poder, colocando no poder o Partido Colorado. Ou seja, o que eu tenho agora? Eu tenho Partido Federalista na Argentina, tenho o Partido Colorado no Uruguai e tenho o Dom Pedro aqui no Brasil. Isso tudo forma uma aliança. Beleza? Certo? Isso é um primeiro bloco de guerras. Tenho que saber o nome de Uribe? Tenho que saber o nome de Rosas? Tem. Isso já caiu. Beleza? Aí o que acontece? Passa o tempo. Você tem essa primeira leca de guerras. Né? Simplesmente aí o Brasil conseguiu retirar a Uribe e Rosas do poder, colocando no Uruguai o Colorado e colocando na Argentina o Partido Federalista. Legal. Vai passar o tempo. Tá tudo bonitinho. Brasil, Uruguai e Argentina meio que alinhado. Ninguém domina a bacia, certo? Os três países aliados aí. Todo mundo navegando tudo bem. Todo mundo negociando, fazendo comércio usando a bacia, tranquilo. Porém, o que vai acontecer? 1864. Eleições no Uruguai. Eu falei, o Uruguai é o centro. Quem volta ao poder? Partido Blanco. De um cara agora chamado Aguirre. Certo? Só que o que você tem que perceber? Na Argentina já não tem mais o Partido Unitarista. Quem está no poder da Argentina é o Partido Federalista. No Brasil ainda é Dom Pedro. Resultado, o que esses caras vão fazer com o Partido Blanco? É óbvio que o Dom Pedro vai fazer a mesma coisa. O Dom Pedro ele tem aliança com o Partido Colorado. É óbvio que o Dom Pedro vai fazer. O Dom Pedro vai invadir o Uruguai e vai tirar o Partido Blanco. Resultado, turma, sobra o Aguirre, ele vê a geopolítica, ele vai pensar, preciso de aliados. Quem? E só tem um cara, né? Onde basicamente vai servir como aliança.
que é o Solano Lopes. Essa é a jogada. Qual vai ser o acordo? É um acordo de defesa, turma, tá? O Solano Lopes faz um acordo com a Aguirre da seguinte maneira: o país que foi invadido por uma outra nação, eu ou meu aliado saem em defesa. Como assim, Napa? Se o Brasil invade o Uruguai para tirar os bancos do poder, Solano Lopes sai em defesa. Se o Brasil invade o Paraguai para tirar Solano Lopes do poder, o Partido Blanco sai em defesa. Napa, pera lá. Tá muito claro para nós e para todo mundo que, na verdade, o Brasil vai invadir o Uruguai. Então Solano Lopes é um cara inocente? Mas é óbvio que não. Então Solano Lopes sabe que o Brasil vai tirar os blancos do poder e aí ele vai ter que decretar guerra ao Brasil? Claro que ele sabe. Então Solano Lopes, ele queria a guerra? Mas claro que quer. Volta lá à história inicial, turma. Qual o motivo dessas guerras? E aí você vai perceber que o motivo é isso. O Solano Lopes, ele quer a guerra. E ele tem todo o apoio popular do Paraguai. Só que ele precisa ter alguma desculpa para entrar em guerra contra o Brasil e a Argentina. E obviamente, é isso que vai acontecer. Você percebe o quê? O Brasil vai invadir o Uruguai, certo? Vai invadir o Uruguai, vai tirar o Aguirre do poder, coloca os colorados no poder. A Argentina apoia a ascensão dos colorados na Argentina. Por isso, o que o Paraguai vai ter que fazer? Obrigatoriamente, decretar a Guerra do Paraguai, que vai ser de 64 a 70. E aí, nessa Guerra do Paraguai, o que acontece? Não teve jeito, o Paraguai decretou, e ele queria muito isso, certo? Então decretou guerra quando o Uruguai foi atacado, e foi decretado e atacou o Brasil e a Argentina, certo? E aí você vai ter uma guerra do Paraguai e Solano Lopes contra a Tríplice Aliança, né? Brasil, Argentina e cuidado aqui, hein? Uruguai, sim, mas Uruguai colorado. Essa é a ideia, certo, turma? Qual que é o grande problema que você vai ter aí? Primeiro, por conta do Brasil, né? O Brasil não tinha um exército lá muito bom. É um exército bem despreparado, bem inicial. Na verdade, a gente tinha grandes líderes, como lá o grandioso Duque de Caxias, mas boa parte do conhecimento de tropa, ideologia e etc., nós inclusive aprendemos com os argentinos, turma, por incrível que pareça. Né? Então, desculpe ao falar, mas é isso mesmo. Dependemos aí uma boa parte do que os irmãos nos deram aí nesse momento da guerra. Um dos motivos de tudo isso é você perceber que o exército é tão mal feito, né, que foi feito, né, a composição desse exército até por ex-escravos. Né? Então não houve uma organização, não houve uma efetiva. Não é que o escravo é ruim ou não, não é isso. É a falta mesmo de organizar algo, planejar algo. Né? E você percebe que muito escravo foi sim para a guerra em troca da alforria. Né? Então eles foram para a guerra, pegarem armas, certo? Sendo aí dado a eles pós a guerra, a alforria aí eles seriam libertos, certo? E outro problema é por parte do Paraguai ele ter todo esse apoio aí popular. Então você percebe que você tem aí uma imensidão de uma tropa aí paraguaia nessa guerra. Beleza, turma? E aí, pensando bem especificamente os vestibulares, o que você tem que saber? Na verdade, você tem que saber esses motivos, você tem que saber esses conflitozinhos que eu tenho, nome de partido, etc., que às vezes cobram, certo? E principalmente, um dos pontos mais importantes da Guerra do Paraguai são os resultados. Então, assim, quais são os resultados dessa Guerra do Paraguai? Certo, turma? Primeiro resultado, né? A gente vamos pensar pelo lado do Brasil, tá? O Brasil saiu vitorioso, ponto. Né? Então se fez todo um marketing, tem toda uma propaganda, toda uma glorificação dessa guerra, tá? Acho que a primeira coisa que a gente tem que apontar é essa charge, onde cai de média vai muito vestibular, que é uma charge para estimular os brasileiros a irem para a guerra. Tá? Que é uma charge para falar do Solano Lopes. O Solano Lopes, o ditador, o sanguinário Solano Lopes, olha como eles matam os paraguaios, deixando essa carnificina e etc, arrancando a cabeça dos paraguaios, o ditador, vamos lutar contra eles, lutar pela liberdade dos paraguaios. Então assim,
Óbvio, né? Uma imagem que inclusive caiu na FUVEST anos atrás, que a ideia é você estimular brasileiros a lutarem contra uma ditadura. Ponto, tá? Essa é uma imagem, é uma caricatura que muito basicamente se propagou pelo Brasil, beleza? Mas o importante, na verdade, é essa outra telinha aqui. Onde essa imagem, turma, tem que saber muito bem, porque ela é uma imagem que cai muito, que a ideia é glorificar a vitória do Brasil, tá? Então a primeira coisa que você tem que perceber é isso aqui, ó. Por incrível que pareça, isto aqui é a bandeira do Paraguai. Então a ideia é o quê? É o Brasil vitorioso, pomposo, glorioso. Olha o tamanho da embarcação, olha o tamanho da ideia da glória, olha o tamanho da comemoração que o Brasil venceu nessa batalha, certo? Frente ao quê, turma? Frente ao paraguaio destruído. Então você percebe que a embarcação foi aniquilada, os paraguaios ainda estão tentando lutar, mas nada chega aos pés do Brasil vitorioso. Então você percebe que você tem uma mega glória, você percebe que a ideia é fazer uma mega propaganda sobre a vitória do Brasil frente ao Paraguai. Beleza? Então isso é um ponto dos resultados que você tem que perceber aí em termos de vestibular, certo? O outro lado é pensar o Paraguai. Né? Desculpa, antes ainda de pensar o Paraguai, é pensar que, além do Brasil ganhar, além do Brasil sair vitorioso, o Brasil recebeu terras, certo? Então, se eu for pensar em termos de mapa, aqui tem alguns territórios onde o Brasil recebeu. Ó, aqui o Brasil recebeu esses territórios, certo? E aqui, olha o Paraguai cedendo território para a Argentina. Lembra que é a Tríplice Aliança. Certo? Então, mas na verdade, basicamente quem ganhou as terras foi o Brasil e a Argentina. O Uruguai não saiu ganhando muito, não. Beleza? Então, qual que é a ideia, turma? A ideia é, o Brasil sai glorioso, o Brasil recebe territórios. Ó, como o Brasil ganhou muita coisa? Então, mas cuidado. Cuidado. Por quê? Porque mesmo o Brasil ganhando a guerra, recebendo territórios, gente, o Brasil saiu com uma dívida externa altíssima. Imagina que nós tivemos que montar um exército quase do zero. O exército antes era muito fraco, tanto que a Guarda Nacional era bem maior do que o exército brasileiro. Então você tem um gasto enorme para receber meia dúzia de terras. Será que valeu a pena? Não sei, veremos, certo? E para um outro lado da Guerra do Paraguai, a gente tem que pensar agora sim, né? Falar do Paraguai. Né? E é óbvio, o Paraguai ele perdeu a guerra. E eu vou usar essa expressão sim. O Paraguai foi um país basicamente aniquilado. Sim, aniquilado, turma. Aniquilado. Ponto. Ponto. Ou seja, boa parte do que o Paraguai é hoje, isso foi causa simplesmente da Guerra do Paraguai. Ponto. Isso é um fato. Ponto. Tá? E uma das grandes ilustrações que vai falar desse momento é justamente essa tela e essa imagem, tá? Que já caiu dezenas de vezes em vestibular. Então a imagem 5 que quer falar da Guerra do Paraguai, que quer falar da derrota do Paraguai. Como eu sei, Napa? Primeira coisa, você percebe que eu tenho a bandeira do Paraguai presente na tela com a mulher, certo? A mulher ela está melancólica, então lembra disso nessa tela, certo? E aí, por que essa mulher está melancólica, triste? Gente, é só você olhar em volta. O que eu tenho em volta dela? Basicamente, eu tenho uma coisa: mortos. Carnificina. Né? Inclusive a bandeira paraguaia aqui sendo quase aí jogada fora. Né? Jogada ao chão. Porque não sobrou mais nada. Sobrou ela. Ai, desculpa, sobrou mais uma coisa, né? O urubu. Né? Que está na carnificina. Ou seja, essa imagem ela quer mostrar claramente a destruição que o Brasil e a Argentina, ou seja, a Tríplice Aliança, gerou dentro do Paraguai. Ponto. Isso é um fato. Né? E uma das coisas que eu gosto de mostrar também é essa fotografia. Né? Uma fotografia que foi tirada na época da Guerra do Paraguai. Né? E eu gosto de mostrar muito essa imagem porque eu adoro mostrar a imagem dessa mulher. Não porque eu gosto, óbvio.
Óbvio que eu não gosto disso, eu não odeio guerra, né? Se alguém me perguntar, Napa, qual que é a parte que você mais odeia de dar aula? Eu falaria as guerras. Porque para mim guerra é sinônimo de uma coisa, morte, destruição, matança, isso são sinônimos de guerra. Né? E essa mulher, ela me chama muita atenção nessa imagem, muito pelo grau de desnutrição dela. Olha, dá para ver o osso dela, dessa, a cara dos meninos. Gente, é guerra. Né? Isso é uma guerra. Né? E se você não fica com o estômago meio embrulhado ou se sente mal, é só pegar a imagem de guerra. Gente, isso aqui são cadáveres jogados. Isso aqui é uma foto real. Olha aqui, isso aqui foi um paraguaio. Certo? Se você quer ter uma experiência legal de vida, se você tiver um tempinho, eu indico uma coisa. A Discover, gente, ela fez um documentário até curto, né? Menos de 50 minutos, bem feito. Né? Inclusive em aula eu uso um dos trechos. Por quê? Porque eu gosto, obviamente, de apelar aqui para mostrar a guerra que matou muitas crianças. E sim, né? Quem não assistiu minha aula, né? Percebe que a Guerra do Paraguai, sim, nós tivemos uma guerra, uma batalha onde brasileiros, um exército armado, treinado, lutou contra crianças, tá? Que estavam basicamente aí disfarçados, mas eram crianças que não aguentavam nenhum rifle direito, certo? E o Brasil simplesmente matou, ponto. Então, assim, quem quiser ter uma experiência legal, só joga no YouTube aí, Discovery Channel, Guerra do Paraguai, já acha aí, eu tenho um linkzinho aí em cima, já acha basicamente esse documentário. Ele é bem feito, ele é muito bacana, ele é muito legal, certo? Então eu indico sim. Beleza, turma? E aí a ideia é o quê? É você entender que a Guerra do Paraguai, frente ao Paraguai, foi muito negativa, tá? Então isso cai vestibular também. Beleza? E aqui eu trouxe uma questãozinha para mostrar para vocês um pouco como cai essa Guerra do Paraguai. Então, ó, questão da Unesp, 2018. As causas da guerra contra o Paraguai são na própria dinâmica da construção dos estados nacionais na região do Rio do Prata. Legal. Bem simples, bem, gente, bem cara de Unesp. Desculpa, eu falei Unicamp. Bem cara de Unesp, tá? Unesp é direto e reto, não tem muita contextualização. Isso algumas vezes tem algumas questões da FUVEST que é bem assim. Isso destoa bastante da Unicamp, tá? Aquela contextualização, imagem, então cuidado. Tá? E pergunta bem seca, olha lá. Quais países lutaram contra o Paraguai no conflito que transcorreu entre 64 e 70? Gente, simples, né? Simples. Brasil, Uruguai e Argentina. Ponto. Simples. Ah, Napa, como assim uma questão tão fácil? Sim, galera. É fácil agora que você acabou de ouvir uma aula de Guerra do Paraguai. Quero ver daqui a alguns meses, né? Quando você for fazer efetivamente a prova da Unesp. Não é tão simples, né? Você lembrar. Mas é uma questão fácil. A B já não, né? Justifica a afirmação de que as causas da guerra contra o Paraguai estão na própria dinâmica da construção dos estados nacionais na região do Rio do Prata. Então, turma, a ideia é o quê? É você pensar agora no seguinte quesito, né? É pensar na justificativa, os motivos da guerra. Então volta lá atrás, mas olha a ideia. Pensar na dinâmica da construção dos estados nacionais. Então é óbvio, qual que é a justificativa? A justificativa das guerras são uma disputa territorial, uma disputa pela Bacia Platina. Esses países não estão bem definidos, então isso faz com que esses países acabam ainda desejando beliscar um pedacinho de terra aqui, um pedacinho de terra ali, tentar dominar a Bacia Platina ali, porque obviamente nenhum país domina efetivamente e nesses países também não se formaram efetivamente. Certo? Então você percebe que este é um modelinho de como cai a Guerra do Paraguai. Tem outro jeito? Sim, tem outros jeitos. Tá? Eles pegam para falar a questão dos partidos, eles pegam os resultados, eles colocam a imagem da vitória do Brasil ou da derrota do Paraguai. É assim que vai cair para vocês. Mas também, por isso que eu gosto de emendar, a Guerra do Paraguai ela vai estar direcionado com outro contexto histórico, que é justamente o contexto do advento da República. Ou seja, como assim, Napa? A Guerra do Paraguai está relacionada com o começo da República? Por incrível que pareça, está.
Tá? Então, o advento da República, primeiro, é um processo. Vão acontecer várias coisas no Brasil até que se faça essa proclamação da República em 89. Ponto. Isso é um fato. Certo? E a gente vai analisar isso. Beleza, turma? Uma das primeiras coisas que você vai ter que ter noção aí, certo? É o que? Essa ilustração que cai demais, demais. Onde você tem Dom Pedro aí quase roncando, dormindo. Sim, é uma ilustração que cai. E a ideia você vai colocar isso. A pergunta é essa, né? Analisa a imagem. A pergunta é essa. E como você vai analisar isso? Simples. Dom Pedro está dormindo. Olha a cara dele. Dormiu. Certo? E frente ao que, turma? Olha que legal. Né? O Agostini trouxe para nós um jornal chamado Brasil. Aqui tem notícias. Então a ideia é isso. Dom Pedro dorme, mesmo que o Brasil esteja sofrendo transformações. Ponto. Ou seja, Dom Pedro não se adequou à situação. Né? Mas eu gosto de fazer uma metáfora com uma outra imagem. A imagem é essa. Né? Que o Dom Pedro está sendo derrubado do trono, etc, etc. Na verdade, turma, a brincadeira nem é com Dom Pedro, é com o trono. Você tem que perceber que sim, Dom Pedro vai cair, tá? E na verdade, Dom Pedro vai cair por quê? Porque tem 4 questões que envolvem a queda do Dom Pedro. E aí, qual que é a metáfora que você tem que fazer, gente? Simples. Cada perna do trono é uma questão. Se eu tiro as pernas, Dom Pedro cai. Por isso, ele é derrubado do trono. Simples. 4 pernas, 4 questões. Essa é a ideia. Certo? Tem uma mais importante que a outra? Não. Todas são relevantes, todas são importantes. Essa é a ideia. Beleza? Então, qual que é a visão, turma? Primeira questão. A gente chama de questão religiosa. Tá? Essa é a mais simples de todas. Tá? Por quê? O Papa da época era o Papa Pio IX. Ele decretou uma bula papal, tá? Que é uma norma religiosa, onde ele proibia todos os brasileiros de frequentar a maçonaria. Ponto. Mas, cara, primeiro, o que é maçonaria? Desculpa falar, o que eu sei é uma seita religiosa. Como funciona? Não sei. Turma, não sei mesmo. Na verdade, a ideia é essa. Né? A maçonaria é uma seita muito secreta que ela não divulga como funciona. Ponto. E nunca divulgou. O que eu sei é que nessa época a maçonaria tinha muita coisa pública. Por exemplo, tinha muitas festas públicas. Muitos líderes brasileiros, mesmo sendo católico, todo mundo sabia que também era maçom. Isso eu posso falar de Dom Pedro I, II e José Bonifácio. Só que qual que é a ideia, gente? A ideia é simples. Como então a bula papal vai ser promulgada e colocada no Brasil, sendo que Dom Pedro II e boa parte dos brasileiros eles são maçons? E a ideia é essa, por incrível que pareça, todos os monarcas, inclusive Dom Pedro, têm um direito chamado beneplácito régio, onde essa norma dá autoridade para o rei anular uma bula papal. Resultado é óbvio. O senhor Dom Pedro II vai aceitar a bula do Papa? Não. Não aceitando a bula do Papa, anulando essa bula papal, fará o quê? Fará com que Dom Pedro perdesse apoio da Igreja Católica. Perdendo apoio da Igreja Católica, perde apoio de quase todos os católicos. Por isso, uma perna. Tchau, já era. Gente, se perguntarem para você, me explique um dos motivos para ter a proclamação da República ou o fim do segundo reinado, eu iria pela questão religiosa, é a mais fácil. É a mais simples de ser explicada. Beleza? Qual a outra questão? A outra questão, turma, que eu gosto de falar é a questão militar. Por isso que eu falei da Guerra do Paraguai. Né? A Guerra do Paraguai, ela trouxe não sei se é benefício ou malefício para o Dom Pedro. Por quê? Sim, fortaleceu muito o exército. Ele investiu muito na tropa. Ponto. Então eu tenho um exército hierarquizado, disciplinado, treinado. Voltou a tecnologia. Né? A grande ideologia que nós temos no exército aqui cuidado, né? Essa ideologia ao longo do século XX vai meio que sumindo dentro do exército nacional, beleza? Né? Então hoje não é essa ideologia, mas nesse momento nós temos uma ideologia positivista, certo? Inclusive é um lema da nossa bandeira nacional lá, ordem e progresso,
Beleza? E a ideia é o quê? Nós temos um exército fortalecido, hierarquizado, disciplinado, composto por ex-escravos. Lembra disso? E aí qual que é a visão, turma? A visão é simples. O Dom Pedro II, ele achava que ele poderia interferir no exército como ele sempre interferiu. Então, por exemplo, no passado ele mandava soldados caçarem escravos fugitivos do seu amigo latifundiário. Turma, imagina, eu tenho uma tropa formada por ex-escravos. Esse cara vai caçar um escravo fugitivo porque Dom Pedro mandou? Faz algum sentido para você? É óbvio que não. Na verdade, você percebe o quê? Que eu vou começar a ter atritos entre Dom Pedro com a tropa. O Dom Pedro vai perdendo apoio pós-guerra do Paraguai e do exército. Por quê? Porque não dá mais, não é mais compatível. Então imagina o poder do Dom Pedro interferindo na hierarquia militar. Entrando no quartel, querendo decidir coisas dentro de um quartel. Mandando dentro de militares de alta patente. Percebe que não vai rolar, vai ter atrito. Essa é a ideia. Entende? Então você percebe que o quê? Que o Dom Pedro ele vai entrando em choque com o exército. Você percebe que esse exército vai, obviamente, não aceitando mais a imagem de Dom Pedro. E é óbvio que é por isso que os militares eles vão apoiar a proclamação da República. Certo? E, obviamente, um dos pontos importantes é perceber que esse exército, sim, ele formou boa parte da nossa bandeira nacional. Essa é uma ilustração que volta e meia aparece em vestibular, que é o quê? As mulheres brasileiras basicamente costurando a bandeira nacional. Olha a bandeirona nacional aqui. Com esse lema positivismo de ordem e progresso. Precisamos de um país disciplinado, que siga as leis e para isso para gerar o progresso. Só um cuidado, turma. O pensamento positivista militar aqui não significa que os militares, eles iriam assumir o poder para mandar como eles querem. Cuidado, tá? Um dos pontos interessantes do positivismo aqui é que, na verdade, esses militares eles apoiavam a seguinte maneira, que eles são militares, eles até poderiam assumir o poder para aplicar as leis, porque não teria melhor grupo, setor social que siga a lei do que um militar, porque o militar é disciplinado, ele não pensa, ele segue a ordem, ponto. Mas, Napa, então quem criaria as leis? De acordo com esse pensamento positivista, seriam os bacharéis de direito. Os bacharéis de direito criam as leis, certo? Eles são cientistas das leis e nós iríamos executar essas leis. Ponto. Esse era o pensamento de boa parte desses militares nessa época. Todos pensavam assim? Não, eu tenho boa parte da leva militar também sendo monarquista. Mas, né, vai inclusive esses monarquistas apoiar a república e daqui a pouco a gente vê por quê. Certo? Mas a ideia é que nesse positivismo militar o pensamento é esse. Tá? Um dos pontos interessantes nessa ilustração, além da bandeira, é a ideia do futuro nacional sendo ilustrada pelas crianças. É a esperança de trazer, obviamente, o Brasil para frente, o Brasil republicano, um Brasil, obviamente, avançado, progressista. Beleza? E uma outra ilustração que também volta e me aparece na questão da Guerra do Paraguai é óbvio. Né? O exército ele foi composto por negros. Então você tem aqui um soldado negro, ele vai defender a nação brasileira, que é uma nação escravocrata, né? Uma nação onde ainda existe escravos que são tratados com chicotadas, castigados e etc. É óbvio que não, você percebe que isso aqui não é compatível. Na verdade, o que o soldado vai fazer? O soldado vai começar a apoiar a abolição da escravidão, que já está sendo discutida. É só você lembrar um pouquinho aí da aula, quando eu falei aí da Lei Eusébio de Queiroz, quando houve o fim do tráfico negreiro. Né? Já estava tendo uma discussão sobre a abolição da escravidão. E os militares, eles vão apoiar mesmo. Certo, turma? Então tem que tomar um cuidado aí. Beleza? Essa ilustração é legal para brincar com a jogada, para a ideia que
O exército ele vai tirando o apoio de Dom Pedro, ele vai tirando essa aliança de Dom Pedro, e um dos motivos é isso, é a ideia dos soldados, boa parte serem negros também. Beleza? Essa é uma segunda perna. Dom Pedro perdeu o apoio dos militares. Terceira perna, turma, é uma das que eu mais gosto de falar. E aqui, na verdade, não teve muita coisa que Dom Pedro pudesse fazer, não. Lembra que eu falei que o café é um dos pontos mais importantes do Brasil? E é mesmo. Por quê? Primeiro, os cafeicultores paulistas. Né? Boa parte, inclusive, do oeste paulista. Hein? Gente, lembra que eles são os caras que têm uma mentalidade mais avançada, um pensamento mais moderno. Esses caras meio que cansaram, simplesmente cansaram, tá, do Dom Pedro. Falou, quer saber, meu? Vamos assumir o poder e chega do rei. E simplesmente esses caras vão apoiar a formação da república. Eles cansaram a monarquia. E a ideia é formar um novo país mesmo, um país republicano, um país federalista. Por isso esses cafeicultores paulistas, inclusive, formaram um novo partido chamado de PRP, Partido Republicano Paulista. E esses caras já decretaram, vamos ser contra Dom Pedro. Napa, como você sabe isso? Primeiro, eles fizeram uma reunião chamada Convenção de Itu, uma reunião lá em Itu. Tá? Se você for hoje lá, você vê o museu onde eles tiveram a reunião, é bem bacaninho. Tá? E eles produziram esse documento que é um dos mais interessantes de ser analisado, chamado de Manifesto Republicano. E foi, obviamente, divulgado em 1870. E aí o que diz esse manifesto? Gente, esse manifesto é legal demais você ler. Porque esse manifesto ele começa a jogar, tipo jogar o bagulho no ventilador. Vou jogar merda no ventilador, plá, vai pra tudo quanto é lado, não tô nem aí. E a ideia é, nesse manifesto está muito claro. Né? Se você ler esse trecho aqui, o Brasil não tem liberdade para nada. Ponto. 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 É essa ideia. E uma nação que tem esses direitos inaoferíveis não pode ser assim, porque só um poder ativo, unimodo, onipotente, perpétuo, superior à lei e à opinião, e é esse justamente o poder sagrado, inviolável, essa parte eu adoro, e irresponsável do senhor Dom Pedro. E aí vai estar terminando um dos jeitos belíssimos. Haverá ainda quem espere alguma coisa do senhor Dom Pedro II? Para o monarca brasileiro só existe uma virtude: o servilismo. Eu imagino Dom Pedro lendo esse manifesto. Ele deve ter ficado pistola com os cafeicultores, com o PRP, com esses republicanos. Só que, gente, imagina isso sendo publicado no Brasil no final do século XIX, certo? Já estou em 1870, turma. 1870, você não tá entendendo, eu tô quase chegando na Primeira Guerra Mundial. O Brasil vive uma monarquia. Isso aqui já é pós-guerra de secessão. Isso aqui já é pós não, né? Mas já na metade, já quase no final da Revolução Industrial, a segunda. O imperialismo tá rolando solto pelo mundo. Liberalismo não preciso nem falar mais. Já tá tarde. Tá tarde, tardíssimo. Entende? E, obviamente, esses caras colocam, obviamente, a cara deles à tapa e vão tirar o apoio. Ou seja, o senhor Dom Pedro II, queira ou não, ele perdeu o apoio do setor um dos setores que mais tem granas no Brasil, que são os cafeicultores, gente. Os cafeicultores têm muita grana por conta do café. Então perderam a lasquinha de oligarcas que tem muito poder econômico. Essa é a ideia. E o Dom Pedro não teve muito o que fazer. Ponto. Ponto. Beleza? Então, nesse sentido, o senhor Dom Pedro perdeu uma terceira perna de apoio, que é simplesmente esses cafeicultores republicanos. E a última questão, turma, é uma das questões que eu mais gosto de falar, que é a questão abolicionista. O que está acontecendo? Basicamente, existem movimentos sociais aí a favor da abolição da escravidão, isso não é um assunto novo. O importante aqui é ser colocado e cuidado, né? A abolição da escravidão não foi algo dado apenas feito pelo Estado, parece que o negro não fez nada, isso está errado,
Na verdade, o negro lutou muito pela sua libertação e no século XIX vai intensificar ainda mais essa luta, tá? Então você vai ter aumento de ataques aos senhores de escravos, você vai ter aumento de fugas, você vai ter um fortalecimento de quilombos, tá? Inclusive vai ter quilombo no meio do Rio de Janeiro que ninguém conseguiu destruir. E a ideia é que essa resistência dos negros frente à escravidão, ela vai ganhando apoio social, tá? Isso de diversas camadas. Tá? Até a Princesa Isabel era a favor da abolição. Inclusive, ela assina a Lei Áurea, né? Lembra? Então você tem o quê? O movimento social, isso feito inclusive por negros, lutando pela sua libertação. Essa é a ideia. Tá? Então tem que tomar um cuidado aí. E aí você vê o quê? O Estado agindo. Além desse movimento social, você tem o próprio Estado agindo para abolir a escravidão, construindo as leis abolicionistas. Por exemplo, a lei do ventre livre, que agora diz que todo filho de escravo vai ser um indivíduo livre. Ponto. Essa é a jogada central dessa lei. Tá? Então, a partir desse momento, a criança, a partir de uma idade, ela vai ser liberta e vai ser retirada aí da fazenda e dessa vida de escravidão. Depois disso, tem a famosa lei do sexagenário. Idosos negros, escravos, vão ser libertos. Agora o cara chegou a uma determinada idade e vai ser livre. Beleza, gente? E aí nasce a famosa Lei Áurea. E nesse momento é decretado o fim da escravidão no Brasil. Que delícia. O Estado libertou os negros e a partir desse momento não pode ter mais escravos. Então vamos lá, eu tenho vários problemas com essas leis, né? Principalmente parece que o Estado foi algo bonzinho e libertou os negros e cedeu. Pera lá, né? Pera lá. Primeira coisa que eu questiono, né? A lei do ventre livre, onde a criança vai morar, porque uma criança depois de 8 anos vai ser dispensada da fazenda e se vira. Cara, né? Onde ele vai morar, qual o projeto de inclusão, educação, alimentação, não existiu, ponto. Então você percebe que vai nascer um monte de criança de rua, né? E tem N lugares que ele vai se virar e muitas vezes vai passar fome, obviamente muitas vezes tem crianças que vão morrer, ponto. Isso é um fato. Certo? Segunda, lei de sexagenário. Gente, idoso acima de 60 anos, já é difícil chegar lá, mas alguns chegam. Tá? Existem vários tipos de escravos domésticos, que chega acima de 60 anos. É difícil? É difícil, mas alguns chegam. Né? E na verdade você tem que perceber que essa lei é benéfica mais para o senhor do escravo, porque libertou agora o idoso, então ele tem que ficar bancando o escravo dele. Até 70, 80 anos. Porque obviamente vai perdendo produtividade. Entende? Então você percebe que essa lei de sexagenário vai mais benéfica ao senhor do que ao escravo. Outro dado que você pode questionar, esse escravo saiu da fazenda, tchau, vai para onde? Para a cidade. Vai trabalhar no quê? Porque dinheiro ele não tem. Eu tenho um embranquecimento social com a vida do imigrante. E aí? Que tipo de trabalho? Né? E, obviamente, a Lei Áurea, que eu não preciso nem falar. Né? Não houve projeto de inclusão. Cara, esse é o ponto central. O Brasil tem uma dívida histórica com os negros. Ponto. Ponto. Isso é um fato. Não dá para negar. Por quê? Porque não houve nenhum projeto de inclusão. E eu não estou falando de inclusão em dar dinheiro. Eu estou falando de um projeto de inclusão. Ó, negro vai estudar. Ó, aqui vai ter um trabalho. Ó, aqui vai ter um projeto para você assim, assado. Não houve nada. Libertário e se vira. Pior, junto com tudo isso, eu tenho ainda a política de embranquecimento. Então, estou trazendo imigrantes para tentar embranquecer a sociedade. Ou seja, eu tenho uma política estatal onde eu quero eliminar o negro. E agora eu vou fazer da pior forma possível. Qual é? Se vira, tchau, eu não vou te dar nada. Ponto. Se alguém te der um emprego, sorte sua. Caso contrário, morra de fome. Ponto. E é isso. Então, por isso você percebe que ao longo do século XX, turma, boa parte da população pobre é negra, ponto. Até hoje. E aí vem algumas pessoas falar que não existe dívida histórica.
Bom, se o seu Estado fez uma política de exclusão, de marginalização de negros, desculpa, ele está devendo para algum setor social. E de acordo com a Constituição, o Estado tem que preservar pelo bem de todos. Essa é a finalidade do Estado e não apenas uma parcela branca. Certo? Isso é uma dívida, ponto. Isso é um fato. Beleza? E aí você tem que perceber o quê? Que a Lei Áurea, ela trouxe também outro problema para Dom Pedro. Que era o quê? A Lei Áurea, ela estava lá descrita que ao senhor de escravos pagaria ainda uma indenização ao libertar os seus escravos. Turma, foi pago isso? É óbvio que não foi pago. Esse é o ponto central. Então os caras perderam o escravo e não receberam nada em troca. Pergunto, se você fosse senhor de escravo, você continuaria apoiando esse Estado? Sim ou não? O que você acha? E a resposta é óbvia. É claro que não. Ou seja, se você for analisar, o senhor Dom Pedro, ele perdeu o apoio de quem? Perdeu o apoio da igreja, perdeu o apoio do exército, perdeu o apoio dos cafeicultores republicanos e agora que a questão é abolicionista, perdeu o apoio até dos oligarcas escravistas. A pergunta é essa: quem apoia Dom Pedro? A resposta é quase ninguém. Tudo bem, gente, que no final do governo dele, ele já estava velho, basicamente quem estava conduzindo era o Genro Conde D, certo? Com a Princesa Isabel. Então, assim, não é tão simples essa saída dele, mas você tem que perceber o quê? Que o Estado brasileiro, basicamente, não tem apoio social de quase nenhuma camada. Resultado, turma. Resultado é, nesse cenário vai ter uma aliança entre os militares, certo? Com os cafeicultores paulistas, eles vão se unir e vão dar um ultimato para a família real sair do Brasil por bem ou por mal. Chega, cansaram. E assim que vai ser feito a famosa proclamação da República, né? Onde você percebe que a República vai vencer, né, o senhor Dom Pedro e obviamente vai vencer esse Império Nacional. Então você tem aqui o símbolo da mulher republicana, o símbolo da bandeira nacional, frente aí ao Império Brasileiro. O interessante é que você tem que perceber, cuidado, que essa proclamação da República foi feita por militares com oligarcas, certo? E esses oligarcas, o grande setor que comanda eles são os cafeicultores, certo? E obviamente os cafeicultores paulistas. E assim que vai começar a República. Beleza? Um dos modos que você vai ver esse fim do segundo reinado cair é como eu coloquei para vocês. Olha a imagem do Dom Pedro aí dormindo. E a pergunta lá da Unicamp, né? Conforme a imagem, qual é a crítica de Agostini? Já expliquei, né? O Dom Pedro ele vai dormir frente a essas várias mudanças que eu tenho aí dentro do Brasil. E a pergunta B é: indique e explique um processo que expressa situação de crise. E aí, turma, você pode ir para vários caminhos. Lembra? Primeira perna, questão religiosa, questão que a maçonaria não aceitar a bula papal, perde apoio da igreja. Ou posso falar da questão militar, volta dos militares pós-guerra do Paraguai, Dom Pedro interferindo, os militares não vão aceitar tão simples, os militares voltarem hierarquizados com pensamento, com ideologia. Ou eu posso ir, questão republicana, os cafeicultores paulistas não aceitam mais o poder de Dom Pedro e querem assumir o poder através da República. Por isso fizeram um manifesto republicano e decretaram claramente que não aceitam mais o poder do Império. Ponto. Ou eu posso ir pela questão abolicionista. Né? Nascendo as leis abolicionistas, foi feita a libertação dos escravos com a Lei Áurea, porém não foi pago a indenização e até que a monarquia perdeu o apoio das oligarquias escravistas. Né? Ou seja, nessa B eu posso ir para qualquer caminho, certo? Não existe um melhor ou pior, qualquer um. Tudo bem, turma? Isso é um dos modos como cai, né? Basicamente o fim do segundo reinado e a proclamação da República no Brasil. Beleza, turma? É isso. Beijo.